Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. O assédio moral e sexual nas relações de trabalho ocorre com frequência, tanto na iniciativa privada quanto nas instituições públicas. A prática desse crime fortalece a exclusão social, a discriminação e a manutenção da degradação das relações de trabalho. O assédio moral e sexual no trabalho se caracteriza pela exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas que acontecem durante a jornada laboral, relativas ao exercício de suas funções. O assédio moral não é a implicância do chefe com o subordinado, mas sim um atentado à dignidade do trabalhador que acontece quando o superior ou um grupo resolve expor um ou mais funcionários a situações humilhantes e constrangedoras, repetidamente durante o expediente. Já o assédio sexual no ambiente de trabalho consiste em constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. No mês marcado pelas reivindicações do Dia Internacional do Trabalhador, 1º de maio, o Psicologia em Foco traz para o debate o tema do assédio moral e do assédio sexual no trabalho. E para falar com detalhes sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Inconfidência, com muito prazer, o psicólogo e professor da PUC Minas, Carlos Carrusca. O Carlos é doutor em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolve estudos no campo da psicologia organizacional e do trabalho, com ênfase nas dimensões ergonômicas, organizacionais e psicossociais do trabalho. Também é autor dos livros Assédio, do moral ao psicossocial, desvendando os enigmas da organização do trabalho, lançado em 2008, e o outro livro, O Cotidiano dos Vigilantes, Trabalho, Saúde e Adoecimento. É uma verdadeira autoridade no assunto, então, boa tarde, seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta, vamos separar bem, né? O que é o assédio moral e o assédio sexual? O assédio moral, na verdade, ele pode ser traduzido como uma violência psicológica que consiste na exposição sistemática dos trabalhadores a situações de humilhação e constrangimento, que afetam, inclusive, a saúde e a própria vida dos trabalhadores. Já o assédio sexual, previsto inclusive como crime no Código Penal brasileiro, ele é definido como um tipo de coerção praticada geralmente por um superior hierárquico e que vai se manifestar por meio de insinuações e outras ameaças que têm por objetivo a obtenção de favores sexuais. Ele pressupõe, desse modo, inclusive, que uma violência psicológica, mas que se volta para a obtenção de favores de natureza sexual. Agora, ainda na questão conceitual, né, você falou de forma bem clara, mas eu gostaria até de enfatizar, um colega cantar uma outra colega, se não for superior, né, não caracteriza o assédio sexual, não é isso? No Código Penal brasileiro, ele é bem explícito ao dizer que a pessoa que exerce esse tipo de poder hierárquico e coage a outra, ameaça por meio dessas insinuações, para isso ser caracterizado como assédio sexual, teria que ser, a princípio, um superior hierárquico. Agora, obviamente que situações impertinentes e convites e outros tipos de ameaça praticados também por pessoas, colegas de trabalho no caso, elas podem também ser reparadas na justiça. Correto. E quem são as principais vítimas do assédio moral no trabalho? Principalmente, na minha perspectiva, são aqueles trabalhadores que são considerados menos produtivos. E vejam bem, não significa que eles sejam menos produtivos, eles são considerados pela organização como trabalhadores menos produtivos que os outros, porque geralmente eles resistem, inclusive, a uma certa exploração desmedida por parte do capital e da própria organização. E aí entrariam as gestantes, sindicalistas,
pessoas com deficiência, pessoas com problemas de saúde ou que retornam de afastamentos por problemas de saúde, trabalhadores readaptados e muitos outros que se tornam alvos privilegiados do assédio moral porque resistem a essa exploração desmedida. Agora, doutor Carlos, quais são os impactos do assédio na vida das pessoas assediadas e para a saúde desses trabalhadores? Geralmente o sofrimento psicológico, o sofrimento mental, ele é o primeiro indicador de que a pessoa está passando por uma situação difícil no contexto de trabalho. Agora, obviamente, se as situações que ocorrem no contexto de trabalho, elas não forem discutidas, elaboradas, elas vão se traduzindo em outros problemas e outros sintomas que são indicadores também de que a pessoa vive um assédio moral no trabalho. Sentimentos de desânimo, tristeza, baixa estima, eles começam a aparecer e tão logo junto deles aparecem também ideações suicidas, às vezes quadros de depressão, transtorno do pânico e principalmente o transtorno de estresse pós-traumático. Agora, voltando à questão conceitual, doutor, o assédio sexual, ele é mais fácil de ser percebido, penso eu. E o assédio moral, eu gostaria que o senhor desse exemplos de condutas que caracterizam o assédio moral, porque é um tema que a gente pode considerar novo. As reivindicações, as reclamações são mais novas em comparação às reclamações de trabalhadores que foram assediados sexualmente. É verdade. Existe, como eu disse antes, o assédio sexual, ele pressupõe também uma violência de natureza psicológica, uma violência moral. Mas talvez, como você está dizendo, o assédio moral seja um pouco mais sutil, ele não seja uma prática tão explícita, inclusive por isso que na Justiça do Trabalho ele é uma prática de tão difícil comprovação por parte dos trabalhadores. Reunir provas acerca do assédio moral, fazer registros, obter o testemunho das pessoas que presenciam situações de assédio moral é sempre uma coisa muito difícil de se fazer. Mas, de fato, o assédio moral é um problema que tem atingido o mundo do trabalho desde o final da década de 80, principalmente 90, quando o mundo do trabalho entra numa crescente corrida selvagem, por sinal predatória, por ampliação das margens de lucro. Então, as organizações passam a adotar estratégias de gestão que cada vez pressionam mais os trabalhadores e colocam em risco, inclusive, as relações de trabalho. E é exatamente nesse contexto do capitalismo mais predatório, que avança, levando em consideração principalmente essa ampliação das margens de lucro, que as relações de solidariedade entre as pessoas no contexto de trabalho, elas começam a ser mais precarizadas. E aí, junto disso, com um certo modo de organização e gestão do trabalho, as pessoas acabam se vendo ameaçadas, né, no próprio emprego, a própria vida, a possibilidade de subsistência, se elas não trabalham conforme lhes é pedido, né? Conforme é pedido dessas pessoas. Sim. E aí, evidentemente, num cenário de competitividade interna muito intenso, é óbvio que as pessoas começam a pressionar uma às outras também para poder obter o rendimento que é considerado satisfatório pelos gerentes, gestores. Ocorre, inclusive, que esse desempenho que geralmente é exigido por parte de gestores, às vezes é um desempenho absurdo. Está aí, né, na Justiça do Trabalho uma série de sentenças e outras causas trabalhistas em que os trabalhadores são humilhados ou insultados exatamente nas situações em que eles não bateram metas que às vezes são impossíveis de serem batidas. Então talvez esse seja um ponto importante para começar a conceituar o assédio moral. Uma outra questão importante que diz respeito a essa definição mesmo do assédio moral, é que realmente ele não é uma implicância apenas entre a chefia e um subordinado. Na verdade, no Brasil, está bem difundida essa concepção da francesa, que é pioneira no estudo do assédio moral, a Marie-France Irigoyen, de que o assédio moral seria um problema interpessoal, entre pessoas, então, motivado principalmente por questões estritamente individuais, ligadas à personalidade das pessoas. E isso não reflete bem o que a gente constata no mundo do trabalho atualmente. Na verdade, a gente observa que o assédio moral tem suas raízes fincadas em um determinado modo de organização do trabalho que privilegia a valorização e a acumulação do valor, principalmente em detrimento das pessoas. Casos de assédio moral no trabalho, como eu retratei no meu livro, e casos de assédio sexual no trabalho,
existem no nosso país e existem com certa frequência, inclusive. Em uma pesquisa que eu realizei, por exemplo, na cidade de Santo Antônio do Monte, com trabalhadores do setor de fogos de artifício, as trabalhadoras, mulheres, elas se queixavam disso, inclusive, de sofrerem assédio moral dentro de algumas fábricas de fogos e não terem qualquer suporte social para poder lidar com isso. Inclusive, aquelas que resolviam contar nas suas famílias ou para outras pessoas que estavam sofrendo esse tipo de situação no contexto de trabalho, eram retalhadas também pelos gestores e pelos supervisores. Nós estamos recebendo e conversando aqui pela Rádio Inconfidência com o psicólogo e professor da PUC, Carlos Carrusca, nosso convidado aqui hoje no Psicologia em Foco, que é parceria da Inconfidência com o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Bom, doutor Carlos, você falou na questão das metas, né, que estão presentes na maioria das profissões e tal. Deu um contexto histórico aí nos anos 80, anos 90, dessa, digamos, explosão de condutas caracterizadas como condutas de assédio moral em relação aos gestores, nessa relação com os empregados. E aí uma coisa que é muito comum, né, da gente ver assim, na imprensa, a imprensa divulgar, principalmente na área de vendas, né, que as metas são mais ali bem estabelecidas, mais claras, e quem fica por último, às vezes tem que vestir de palhaço, só citando um exemplo, né? Esse é mais comum, né? Esse talvez seja um comportamento mais claro, né? Estou dando apenas um exemplo. Agora, enfim, nos estudos que você está fazendo e tal, e já fez, né, livros publicados sobre o tema, você nota que há uma inversão, uma conscientização por parte dos gestores ou até mesmo por parte dos dirigentes das empresas de que é necessária uma mudança no tratamento em relação aos funcionários? Na verdade, como o assédio moral, assim como de alguma forma o assédio sexual, eles impactam também a produtividade das empresas e mexem no bolso delas, quando a Justiça do Trabalho então é acionada, as empresas elas têm tentado adotar algumas estratégias para poder enfrentar o problema do assédio moral. Ocorre, entretanto, que como o problema ainda não foi bem conceituado e, na verdade, bem discutido, ainda se imagina, por conta dessa difusão da obra da Marie-France Irigoyen no Brasil, ainda se imagina que o assédio moral seja um problema entre pessoas e não um problema relacionado ao próprio modo de organização do trabalho. As pessoas tentam adotar estratégias de enfrentamento superficiais. Então, nós temos, por exemplo, uma via informativa, ela é importante, mas ela não é suficiente. Conscientizar as pessoas no contexto de trabalho de que o assédio moral é uma prática que deve ser combatida ou deve ser evitada, é um primeiro passo apenas, mas ela não é resolutiva do ponto de vista de sanar a questão do assédio moral, que, vamos dizer assim, encontra essas raízes exatamente no modo de organização e gestão do trabalho. O que significa isso? Significa que a gente deveria procurar também entender a relação entre as escolhas socioeconômicas das organizações e o impacto que isso tem na organização do trabalho. Por exemplo, quando uma empresa escolhe terceirizar seus funcionários, quando ela escolhe adotar uma política de pessoal diferente, ou uma conduta diante do mercado mais agressiva, tudo isso tem impactos para a organização do trabalho e para o coletivo profissional, que vai se desestabilizando à medida que tem que atender exigências cada vez mais crescentes e absurdas. Isso não é necessariamente um problema do ponto de vista das empresas. Elas aceitam fazer qualquer tipo de modificação nas relações entre as pessoas, desde que elas não tenham que tocar naquilo que a gente acredita que é essencial, que é a organização do trabalho. A cobrança de metas em vários setores, ela é uma prática que é considerada legal. Ocorre que, quando o funcionário é tratado com rigor excessivo, aquilo que extrapola as relações de trabalho e acaba invadindo a vida pessoal e atingindo a dignidade, a subjetividade, a saúde, aí a gente tem que, de fato, se preocupar, porque aí o capital mostra que ele não tem fronteiras. E talvez a via mais importante, além dessa da informação aos trabalhadores, da conscientização, e mesmo do apoio psicológico, de uma construção de uma rede social, em que o trabalhador possa procurar por agentes públicos, ou outros agentes também, que o Sereste, por exemplo, o Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador, outras instituições que possam ampará-lo para poder fazer frente ao assédio moral. A gente deveria se preocupar, inclusive, com o debate do modo de organizar o trabalho na vida que a gente leva nos dias de hoje. E é esse modo de organizar o trabalho que
quase nunca ou raramente é posto em questão. E se ele não é posto em questão, a gente impossibilita a discussão do modo de organizar o trabalho, de gerenciar o trabalho e a própria atividade das pessoas, que vai se vendo cada vez mais precarizada. O assédio moral, em síntese, ele pode ser retratado não como um conflito interpessoal entre as pessoas. Isso é o fenômeno mais aparente, é a parte mais visível do assédio moral. É aquele conflito que tem fortes cores interpessoais. Mas, na verdade, o assédio moral, ele é o próprio trabalho maltratado. E quanto mais o trabalho das pessoas é maltratado, mais a gente tem um espaço propício para o assédio moral. Diria aí que quem deveria ir para o divã, nesse caso, é o próprio trabalho. Agora, doutor Carlos, uma pessoa que se julga vítima de assédio moral ou sexual, o que essa pessoa deve fazer? Acho que o primeiro passo é construir uma rede de apoio. Isso é uma coisa fundamental. Em todos os casos de trabalhadores que adoecem, trabalhadores que sofrem assédio moral, e no caso da vida das pessoas em geral, a rede de apoio é uma rede de proteção à saúde das pessoas. Então, se essas pessoas se veem cada vez mais desamparadas e solitárias para poder dar conta de enfrentar os problemas, a sensação que elas têm é de que os problemas cresceram demais, mais do que a capacidade que elas têm de resistir a isso. Por isso que o suicídio acaba sendo, inclusive, uma das alternativas que essas pessoas encontram para resolver uma situação que é, no senso comum, uma sinuca de bico, né? Andar no fio da navalha. Reunir provas acerca das situações que são relativas ao assédio moral que ela sofreu, testemunhas e outros documentos que possam comprovar isso na Justiça do Trabalho é fundamental, assim como fazer o contato com os órgãos e as instâncias públicas que têm atuação nisso, bem como com os sindicatos dos trabalhadores. Doutor Carlos, em relação ao assédio moral, existe ou não uma linha tênue entre a questão de afinidade com o grupo de trabalho e a pessoa se julgar de fato que está sendo assediada? Como é que é isso? Como é que é essa divisão? Na verdade, mesmo quando o assédio moral acontece, a gente costuma dizer na literatura científica, horizontalmente, entre colegas de trabalho, ainda assim a gente pode verificar, às vezes, fatores que são relativos ao próprio modo de organizar o trabalho de uma equipe. Por exemplo, é muito comum que as pessoas olhem para uma realidade de trabalho, um conflito no trabalho, e não associem aquele conflito às normas institucionais, às regras que estão postas, que às vezes são inclusive contraditórias. Então, quando a gente visualiza, por exemplo, o trabalho de uma equipe de vendas, a gente percebe que as pessoas recebem comissão. Às vezes essas comissões são comissões individuais. E aí, praticamente, que a própria organização, ela tem o discurso de que quer evitar o assédio moral, mas ela instaura a competição entre as pessoas. E aí as pessoas, recebendo por metas batidas e comissões por vendas e outras coisas dessa forma, elas acabam se entrando em conflito umas com as outras, e aí não existe esse espaço de solidariedade. É claro, a gente às vezes constrói uma afinidade maior com um ou outro colega de trabalho, mas isso também depende de uma certa política de pessoal, porque para construir afinidades no trabalho e trabalhar em sintonia, os trabalhadores precisam de tempo. Eles precisam de tempo compartilhado e eles precisam de espaço para poder discutir os problemas mais frequentes do trabalho. Se esses problemas e as normas do próprio trabalho, as situações que não dão certo, né, e que poderiam ser construídos aí recursos para poder enfrentá-las, se isso não tem espaço para ser discutido, então os trabalhadores eles estão numa situação que eles vão sendo sufocados. E esse, vamos dizer assim, esmagamento do coletivo profissional pode ter como efeito também esses conflitos no trabalho, que, em alguns casos, podem se tornar assédio moral. Esse foi o psicólogo e professor da PUC Minas, Carlos Carrusca, que participou aqui do nosso Psicologia em Foco desta quarta-feira. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Conexão Inconfidência.